Nosso resumo audiobook de hoje vai te levar a reflexões profundas, provocadoras e até desconfortáveis sobre instabilidade, medo do imprevisível e por que o mundo moderno está mais frágil do que nunca, a partir do livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, de Nassim Nicholas Taleb. Nossa série será de 5 vídeos sobre esse livro fantástico. Se inscreva agora para receber os próximos de forma totalmente gratuita. Caso você queira aproveitar ainda mais o conteúdo dessa obra poderosa, vou deixar o link do livro físico completo para você no comentário fixado. Agora prepare o cafezinho, ajuste o volume e respire fundo, porque este resumo não foi feito para confortar. Antifrágil Parte 1. O mundo que tem medo do caos. Ele foi feito para quebrar certezas. Existe uma ideia silenciosa que governa quase tudo ao nosso redor. A ideia de que o mundo precisa ser estável, previsível, controlável, seguro. Desde muito cedo, somos treinados para evitar erros, riscos, falhas, quedas. Aprendemos que errar é perigoso, que oscilar é ruim, que mudar de rota é sinal de fraqueza. O ideal vendido é sempre o mesmo: uma linha reta, constante, sem sobressaltos. Mas e se essa busca obsessiva por estabilidade for exatamente o que está nos tornando mais fracos? E se o verdadeiro perigo não estiver no caos, mas no nosso medo dele? É aqui que Antifrágil começa a incomodar profundamente. Taleb propõe uma ideia que parece simples, mas é quase ofensiva para a mentalidade moderna. Existem coisas que não apenas resistem ao caos se elas se beneficiam dele. Não toleram. Não sobrevivem. Crescem. E mais perturbador ainda: existem coisas que parecem seguras, organizadas e bem planejadas, mas quebram completamente quando algo sai do script. Essa é a definição de fragilidade. Fragilidade não é fraqueza aparente. Fragilidade é dependência excessiva de condições ideais. Um copo de cristal parece sólido enquanto está parado na estante. Mas basta uma queda para revelar sua verdadeira natureza. Agora pense em quantas áreas da sua vida só funcionam quando tudo dá certo. Guarde essa pergunta. Vamos voltar a ela. O mundo moderno odeia a volatilidade. Empresas querem crescimento constante. Governos querem previsibilidade. Pessoas querem segurança emocional, financeira e social. Tudo é construído para funcionar em cenários anormais. Mas a vida real nunca foi normal. Crises acontecem. Imprevistos surgem. Choques aparecem sem aviso. Mesmo assim, insistimos em criar sistemas que só funcionam quando nada dá errado. Segundo Taleb, isso não é inteligência. É ingenuidade. Porque não é questão de se algo vai dar errado. É questão de quando. E quando esse momento chega, sistemas frágeis entram em colapso total. Taleb escreve Antifrágil como um ataque direto à ilusão de controle. A crença de que especialistas sabem o que estão fazendo. De que modelos matemáticos conseguem capturar a realidade. De que basta planejar bem o suficiente. Essa ilusão cria conforto psicológico, mas cobra um preço altíssimo. Porque quando algo foge do plano, e sempre foge, ninguém está preparado. Foi assim em crises financeiras, em colapsos econômicos, em pandemias, em decisões ou bem pensadas ou que geraram consequências catastróficas. Não por azar, mas por fragilidade estrutural. Se isso já está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando reflexões que não tratam você como incapaz de pensar, mas como alguém pronto para enxergar o mundo como ele realmente é. Taleb começa o livro estabelecendo 3 estados fundamentais: o frágil, o robusto e o antifrágil. O frágil odeia choques. O robusto aguenta choques. O antifrágil precisa de choques para melhorar. E aqui acontece uma virada mental profunda. A maioria das pessoas acredita que o objetivo máximo é ser forte, ser resiliente, dar conta. Mas isso é pouco. O antifrágil não quer apenas resistir.
Ele quer ganhar com o impacto. Enquanto o frágil quebra e o robusto apenas aguenta. O antifrágil sai melhor do que entrou. Essa diferença muda tudo. Fomos educados para buscar conforto. Eliminar dor. Eliminar erro. Eliminar estresse. Mas Taleb mostra que sistemas vivos funcionam exatamente ao contrário. O corpo humano se fortalece com estresse moderado. Músculos crescem a partir de microlesões. O sistema imunológico aprende com exposição. O cérebro se desenvolve com desafios. Eliminar todo o estresse não gera saúde. Gera fragilidade. E Taleb faz uma pergunta simples e devastadora. Por que achamos que a sociedade, a economia e a vida pessoal funcionam diferente da biologia? O mundo moderno tenta suavizar tudo. Remédios para qualquer desconforto. Intervenções para qualquer oscilação. Proteção para qualquer risco. Mas ao eliminar os pequenos choques, criamos a condição perfeita para grandes colapsos. Taleb usa uma metáfora poderosa. Impedir pequenas queimadas em uma floresta. No início, parece proteção. Mas com o tempo, o material inflamável se acumula. Quando o fogo vem, ele destrói tudo. O caos pequeno protege. O caos reprimido destrói. E essa lógica simples é ignorada todos os dias. Taleb não defende sofrimento gratuito. Ele não glorifica dor. O que ele defende é exposição inteligente à incerteza. Porque o caos não é um erro do sistema. Ele é parte essencial do sistema. E quanto antes você entende isso, menos você quebra quando algo sai do controle. Talvez, pela primeira vez, você esteja começando a perceber que o problema não é a instabilidade. O problema é depender demais da estabilidade. Este primeiro bloco não é sobre soluções. É sobre despertar. Despertar para o fato de que o mundo não foi feito para ser previsível. E que insistir nisso nos torna frágeis. Nos próximos blocos, vamos aprofundar essa ideia. Mostrar como a ilusão de estabilidade se infiltra em tudo. E por que tentar evitar riscos cria riscos ainda maiores. Respire fundo. Este é apenas o começo. Existe algo profundamente sedutor na estabilidade. Ela transmite uma sensação de ordem, de previsibilidade, de segurança. Quando tudo parece estável, o cérebro relaxa. A ansiedade diminui. A vida parece sob controle. Mas Taleb nos convida a enxergar algo que quase ninguém quer ver. Estabilidade excessiva não é sinal de força, é sinal de risco acumulado. E quanto mais tempo essa estabilidade dura, mais perigosa ela se torna. O problema não é o dia tranquilo. O problema é acreditar que todos os dias serão assim. Quando um sistema passa muito tempo sem ser testado, ele não se torna mais forte. Ele se torna desconhecido. E o desconhecido costuma se revelar de forma violenta. Taleb chama isso de fragilidade escondida. Tudo parece funcionar. Até o momento em que não funciona mais. E quando quebra, quebra de uma vez. O mundo moderno construiu uma obsessão pela previsibilidade. Planos estratégicos de 5 anos. Projeções detalhadas. Modelos cheios de números, curvas e probabilidades. Tudo parece científico. Tudo parece racional. Mas Taleb aponta algo desconfortável. Quanto mais confiamos em previsões, menos preparados estamos para o inesperado. Prever cria uma falsa sensação de segurança. E segurança falsa gera imprudência. A maioria dos modelos parte de um erro básico. Assumir que o futuro se comportará como o passado. Mas o mundo real não é linear. Ele é cheio de eventos raros, extremos e imprevisíveis. O problema não está no evento extremo em si. O problema está no sistema que não foi feito para lidar com ele. E aqui está uma das ideias centrais de antifrágil. Não é o choque que destrói, é a fragilidade pré-existente. Taleb critica duramente o culto aos especialistas.
Não porque eles sejam mal intencionados, mas porque operam em um mundo simplificado demais. Eles criam modelos que funcionam em condições normais e falham exatamente quando mais precisamos deles. O perigo não está em errar previsões. Errar é humano. O perigo está em não pagar o preço do erro. Quando alguém erra sem consequências, ele repete o erro. E isso cria sistemas cada vez mais frágeis. Se esse ponto já está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando reflexões que questionam autoridades, modelos prontos e certezas confortáveis. A estabilidade excessiva cria dependência. Quando tudo funciona perfeitamente, você perde capacidade de adaptação. Você desaprende a improvisar, a ajustar, a reagir. E quando algo inesperado acontece, o impacto é desproporcional. Isso vale para economias, empresas e governos. Mas vale também para pessoas. Talvez você já tenha sentido isso. Quando tudo vai bem por muito tempo, um pequeno problema parece um desastre. Isso não é fraqueza emocional. É fragilidade estrutural. Taleb usa um exemplo simples e poderoso. Quem vive em ambientes excessivamente protegidos fica mais vulnerável quando a proteção falha. Crianças superprotegidas adoecem mais. Empresas blindadas colapsam com mudanças pequenas. Pessoas que evitam qualquer risco entram em pânico diante do imprevisto. A estabilidade cria uma ilusão de competência. Mas competência real só aparece quando algo dá errado. Aqui entra um conceito fundamental do livro Opcionalidade. Quem é antifrágil não tenta prever o futuro. Ele cria opções. Ter opções significa não depender de um único cenário. Não apostar tudo em uma única ideia. Não se comprometer totalmente com uma única narrativa. Quem depende de um único caminho fica vulnerável a qualquer desvio. Quem tem opções se beneficia do caos. E isso muda completamente a lógica da vida moderna. A busca por estabilidade total cria sistemas grandes demais para falhar. Mas tudo que é grande demais para falhar é grande demais para sobreviver. Porque quando cai, cai com força suficiente para levar tudo junto. Taleb prefere sistemas pequenos, imperfeitos e descentralizados. Eles erram mais vezes, mas erram pequeno. E errar pequeno é uma forma de proteção. Essa ideia vai contra tudo o que fomos ensinados. Aprendemos a admirar o que parece organizado, previsível e controlado. Mas o mundo real não premia isso. O mundo premia adaptação. E adaptação exige contato com a incerteza. Taleb mostra que a estabilidade contínua não é natural. Na natureza, tudo oscila. Tudo varia. Tudo se ajusta. O que não oscila quebra. A tentativa de eliminar flutuações cria uma falsa paz, seguida por um colapso inevitável. Isso é verdade para mercados financeiros, para sociedades e para vidas individuais. Talvez você esteja começando a perceber algo desconfortável. Muitas das coisas que você considera seguras só são seguras porque nunca foram testadas de verdade. E isso muda completamente a forma de enxergar o mundo. Curta este conteúdo se essas reflexões estão te ajudando a questionar certezas que pareciam inabaláveis. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos que não se limitam ao superficial. Este bloco não te oferece soluções prontas. Ele te oferece consciência. Consciência de que estabilidade não é sinônimo de força. Consciência de que previsibilidade pode ser uma armadilha. Consciência de que evitar riscos cria riscos maiores. No próximo bloco, vamos aprofundar a distinção essencial entre o frágil, o robusto e o antifrágil. E mostrar por que a maioria das pessoas confunde resistência com crescimento. Respire fundo. A virada mental está só começando.
Agora que você já entendeu por que a obsessão pela estabilidade cria fragilidade, é hora de mergulhar no núcleo conceitual de antifrágil. Aqui, Taleb apresenta uma distinção simples na forma, mas revolucionária nas consequências. Ele divide o mundo em 3 estados fundamentais: o frágil, o robusto e o antifrágil. Essa divisão parece teórica, mas ela explica quase tudo. Por que pessoas quebram? Por que empresas colapsam? Por que sistemas inteiros entram em crise de uma vez? E, principalmente, por que alguns poucos conseguem sair mais fortes do caos? Vamos começar pelo mais fácil de identificar: o frágil. O frágil é tudo aquilo que sofre com o choque. Ele odeia volatilidade. Ele precisa de estabilidade constante. Ele funciona bem apenas em condições específicas. Quando algo sai do esperado, o frágil quebra. E quebra de forma desproporcional. Um copo de cristal é o exemplo clássico. Enquanto nada acontece, ele parece perfeito. Mas basta um pequeno impacto, e ele se estilhaça por completo. O problema do frágil não é existir. É se passar por algo que não é. Porque o frágil quase sempre parece seguro. Até o momento da queda. Agora pense com calma. Quantas áreas da sua vida só funcionam se nada der errado? Um trabalho que depende de um único chefe. Uma renda que depende de uma única fonte. Uma rotina que não tolera atrasos. Um emocional que não suporta frustrações. Taleb nos convida a fazer esse exercício mental. Não para gerar medo, mas para gerar lucidez. Identificar fragilidade é o primeiro passo para não ser destruído por ela. O segundo estado é o robusto. O robusto é aquilo que aguenta o choque. Ele resiste. Ele suporta a pressão. Ele não quebra facilmente. Uma pedra é robusta. Ela não se beneficia do impacto, mas também não se destrói por causa dele. A maioria das pessoas acredita que robustez é o objetivo máximo. Seja forte. Aguente firme. Não deixe nada te abalar. Mas Taleb aponta algo importante. Robustez é melhor que fragilidade, mas ainda é limitada. O robusto resiste, mas não evolui com o choque. Ele sai igual do outro lado. Agora chegamos ao conceito que dá nome ao livro. E muda completamente o jogo. O antifrágil. O antifrágil não apenas tolera o caos. Ele precisa do caos. Ele melhora quando é exposto a estresse, erro, volatilidade e incerteza. Enquanto o frágil se deteriora e o robusto apenas sobrevive. O antifrágil cresce. Essa é a virada mental mais importante de antifrágil. Porque ela nos obriga a parar de perguntar: como evitar o caos? E começar a perguntar: como me beneficiar dele? Taleb mostra que a natureza está cheia de sistemas antifrágeis. O corpo humano é um deles. Músculos crescem quando são submetidos a esforço e microlesões. Sem estresse, eles atrofiam. O sistema imunológico aprende com exposição. Sem contato com agentes externos, ele se enfraquece. O cérebro se desenvolve com desafios. Sem problemas, ele se acomoda. Eliminar todo o desconforto não gera saúde. Gera fragilidade. E isso vale muito além da biologia. Sociedades antifrágeis permitem pequenos erros. Economias antifrágeis permitem falências pequenas. Para evitar colapsos gigantes. Pessoas antifrágeis erram cedo, erram pequeno. E aprendem rápido. O antifrágil não busca segurança total. Ele busca aprendizado contínuo. E aprendizado real exige contato com o erro. Aqui está um ponto crucial do livro. O oposto de frágil não é forte. É antifrágil. Ser forte ainda pressupõe resistir. Ser antifrágil pressupõe ganhar com o impacto. Isso muda completamente a forma como você deve pensar decisões. Em vez de perguntar: isso é seguro?
Você passa a perguntar: isso me destrói ou me fortalece se der errado? Essa pergunta é poderosa. Taleb também mostra que muitas coisas que chamamos de seguras são apenas frágeis disfarçadas. Elas parecem estáveis porque não foram testadas. Não porque são boas. E quanto mais tempo passam sem teste, mais perigosas se tornam. O antifrágil, ao contrário, vive sendo testado. E cada teste o deixa melhor. Talvez você esteja começando a perceber algo desconfortável. Grande parte da educação moderna treina pessoas para serem robustas. Ou pior, frágeis. Ensina a seguir regras. Evitar erros. Buscar estabilidade. Mas raramente ensina a se beneficiar do erro. E isso cria adultos que entram em colapso diante da primeira grande instabilidade. Não por falta de inteligência, mas por falta de exposição. Se esse ponto está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando reflexões que mudam a forma como você encara fracasso, risco e crescimento. Taleb insiste em algo que parece contraintuitivo. O antifrágil gosta de volatilidade. Não porque gosta de sofrimento, mas porque sabe que a volatilidade revela informações. Cada oscilação ensina algo. Cada erro revela um limite. Cada choque mostra onde ajustar. O frágil esconde seus limites. Até que seja tarde demais. Existe também um aspecto psicológico importante. Pessoas antifrágeis não interpretam erros como identidade. Elas não pensam: eu falhei. Elas pensam: isso falhou. Essa separação protege o ego e permite aprendizado. Pessoas frágeis colam a falha à própria identidade. E isso as paralisa. Taleb não romantiza o caos. Ele não diz que todo sofrimento fortalece. Choques excessivos destroem qualquer coisa. O antifrágil cresce com estresse moderado, não com trauma contínuo. Aqui entra a ideia de dosagem. Pequenos riscos frequentes são melhores que grandes riscos raros. Pequenos erros constantes são melhores que um erro catastrófico. Essa lógica simples é ignorada o tempo todo. Talvez agora você consiga olhar para a sua vida com outros olhos. Onde você é frágil? Onde você é apenas robusto? E onde você poderia se tornar antifrágil? Essas perguntas não são teóricas. Elas são práticas. E vão guiar tudo o que vem a seguir. Curta este conteúdo se essas ideias estão te ajudando a repensar a relação com erro, risco e crescimento. Isso ajuda o canal a continuar produzindo reflexões profundas como essa. Este bloco estabeleceu a base conceitual. A partir daqui, vamos mostrar como o mundo moderno elimina exatamente os pequenos choques que criariam antifragilidade. No próximo bloco, vamos falar sobre como a tentativa de proteger tudo gera sistemas cada vez mais frágeis. E por que o excesso de intervenção é tão perigoso. Respire fundo. A lógica de Taleb está começando a se fechar. Existe uma intenção aparentemente nobre por trás de muitas decisões modernas. Proteger. Proteger pessoas do sofrimento. Proteger sistemas de falhas. Proteger mercados de oscilações. Proteger a vida de qualquer desconforto. Mas Taleb faz uma afirmação que incomoda profundamente. Proteger demais enfraquece. E quanto mais intensa é a proteção, mais grave tende a ser a quebra quando ela falha. O mundo moderno desenvolveu uma obsessão por intervenções. Qualquer pequeno problema pede uma correção imediata. Qualquer oscilação é vista como ameaça. Qualquer desconforto precisa ser eliminado. Isso cria uma falsa sensação de cuidado. Mas, por baixo dessa camada de proteção, a fragilidade cresce silenciosamente. Taleb chama isso de fragilização por intervenção excessiva. Quando você impede pequenos ajustes naturais, você acumula desequilíbrios.
E desequilíbrios acumulados nunca desaparecem sozinhos. Eles explodem. Taleb usa exemplos simples para deixar isso claro. Pense em um corpo que nunca se exercita. Nunca sente esforço. Nunca sente dor muscular. À primeira vista, parece preservado. Mas basta uma atividade mais intensa para que ele se machuque gravemente. Agora pense em alguém que se exercita com regularidade. Sente desconforto. Sente cansaço. Sente pequenas dores. Esse corpo aprende. Se ajusta. Se fortalece. A proteção absoluta cria fragilidade. A exposição controlada cria força. Esse mesmo princípio se aplica a quase tudo. Economias superintervencionadas. Mercados excessivamente regulados. Empresas blindadas de falhas. Pessoas protegidas de qualquer frustração. Todos esses sistemas parecem estáveis. Até o momento em que não são. E quando quebram, quebram de forma desproporcional. Taleb critica a ideia de que sempre alguém sabe o que está fazendo. A crença de que existe um planejador central capaz de corrigir tudo. Essa crença cria dependência. Quando um sistema passa a depender constantemente de intervenções externas, ele perde a capacidade de se autorregular. E a autorregulação é uma das marcas principais de sistemas antifrágeis. Existe um conceito central aqui: iatrogenia. Na medicina, iatrogenia é quando o tratamento causa mais dano do que a doença. Taleb amplia esse conceito para a sociedade. Muitas soluções modernas causam mais problemas do que aquilo que tentam resolver. Intervenções bem intencionadas que criam efeitos colaterais invisíveis. E esses efeitos colaterais, com o tempo, se tornam mais perigosos do que o problema original. O mundo moderno odeia o desconforto. Mas o desconforto é informativo. Ele sinaliza limites. Mostra excessos. Indica ajustes necessários. Eliminar o desconforto é eliminar o feedback. E sistemas sem feedback caminham cegamente para o colapso. Taleb usa novamente a metáfora da floresta. Durante muito tempo, impedir pequenas queimadas pareceu uma decisão inteligente. Menos fogo. Mais segurança. Mas o que não se percebia era o acúmulo de material inflamável. Quando o fogo finalmente vinha, não havia controle possível. O incêndio era devastador. Pequenos incêndios frequentes protegem a floresta. Grandes incêndios raros a destroem. Essa lógica simples é ignorada em quase todas as áreas da vida moderna. Quando você impede pequenos fracassos, você prepara grandes tragédias. Quando você impede pequenas crises, você cria grandes colapsos. Quando você impede pequenos erros, você gera erros fatais. Taleb insiste. O problema não é o erro. O problema é o erro acumulado e reprimido. Esse padrão aparece claramente em sistemas financeiros. Pequenas falências são dolorosas, mas elas limpam o sistema. Quando falências são evitadas a qualquer custo, empresas ineficientes sobrevivem artificialmente. Elas acumulam dívidas, aumentam riscos, crescem fragilidade. Quando o sistema finalmente quebra, quebra tudo junto. E o custo é socializado. Mas isso não acontece apenas em grandes sistemas. Acontece dentro das pessoas. Quando alguém evita qualquer desconforto emocional, qualquer frustração, qualquer confronto, essa pessoa não se fortalece. Ela se torna emocionalmente frágil. E quando a vida inevitavelmente impõe um choque maior, a reação é desproporcional. Isso não é falta de caráter. É falta de exposição. Se esse ponto está fazendo sentido para você, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar acompanhando reflexões que ajudam a entender por que o proteger demais só nem sempre é cuidar. Taleb critica duramente o que ele chama de fragilidade escondida sob boas intenções.
Muitas políticas, decisões e comportamentos são defendidos como humanos, quando na verdade criam dependência, incapacidade e colapso futuro. A intenção pode ser boa, mas o efeito é devastador. E o mundo moderno avalia muito mais intenções do que consequências. Outro ponto crucial. Quem decide intervir raramente paga o preço do erro. Os riscos são empurrados para os outros. Isso cria decisões irresponsáveis. Quando alguém pode errar sem sofrer as consequências, ele tende a errar mais. E errar grande. Essa lógica vai aparecer com ainda mais força quando falarmos sobre especialistas e previsores. Taleb nos convida a inverter a pergunta. Em vez de perguntar como evitar qualquer dano, ele sugere perguntar: qual é o dano de evitar todo o dano? Essa pergunta muda tudo. Porque revela custos invisíveis, custos emocionais, custos estruturais, custos futuros. Talvez você esteja percebendo algo desconfortável. Muitas coisas que parecem cuidado são, na verdade, medo disfarçado. Medo do erro. Medo da oscilação. Medo de perder controle. E esse medo cria sistemas frágeis. O antifrágil não busca proteção total. Ele busca absorção inteligente de choques. Ele aceita pequenos desconfortos agora, para evitar grandes destruições depois. Essa lógica exige maturidade. Exige abandonar a fantasia de um mundo sem dor. Mas oferece algo em troca. Sobrevivência real em um mundo imprevisível. Curta este conteúdo se essas reflexões estão te ajudando a enxergar como o excesso de proteção pode ser um perigo silencioso. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que vão além do senso comum. Este bloco mostrou que muitas fragilidades não vêm do caos, mas da tentativa obsessiva de eliminá-lo. No próximo bloco, vamos avançar ainda mais e falar sobre como pequenos erros, falhas e experimentações são a base do progresso real. E por que aprender com o erro é mais importante do que evitá-lo. Respire fundo. A lógica de Taleb continua se aprofundando. Existe uma palavra que o mundo moderno aprendeu a odiar: erro. Errar virou sinônimo de incompetência, de fracasso, de vergonha. Desde cedo, somos treinados para evitar o erro a qualquer custo. Na escola, errar reduz nota. No trabalho, errar compromete a carreira. Na vida social, errar expõe vulnerabilidades. Mas Taleb vira essa lógica de cabeça para baixo. Para ele, o erro não é um defeito do sistema. O erro é o combustível do progresso. E quando um sistema tenta eliminar o erro, ele elimina junto a capacidade de aprender. Taleb faz uma distinção fundamental entre dois tipos de erro: os erros pequenos, frequentes e reversíveis, e os erros grandes, raros e irreversíveis. Sistemas frágeis evitam os pequenos erros e acabam produzindo erros gigantescos. Sistemas antifrágeis encorajam erros pequenos, porque eles funcionam como testes baratos da realidade. Cada pequeno erro ensina algo. Mostra um limite. Revela uma fraqueza corrigível. Erro pequeno é informação. Erro reprimido é catástrofe adiada. O progresso humano nunca foi linear. Ele sempre aconteceu por tentativa e erro, por experimentação, por ajustes sucessivos. As maiores descobertas não vieram de planos perfeitos. Vieram de erros explorados. Mas o mundo moderno tenta reescrever essa história, criando a fantasia de que evolução vem de planejamento preciso. Taleb chama isso de narrativa enganosa. Olhamos para o sucesso depois que ele acontece e inventamos uma história organizada para explicá-lo. Mas o processo real foi caótico, imprevisível e cheio de falhas. A natureza é o maior exemplo disso. A evolução não segue um plano. Ela testa variações. A maioria falha. Algumas sobrevivem. Pouquíssimas prosperam.
E são essas poucas que moldam o futuro. Eliminar o erro seria eliminar a evolução. Mas, curiosamente, achamos razoável eliminar o erro. Em economias, empresas e vidas individuais. Essa incoerência tem um custo alto. Taleb insiste em algo desconfortável. Quem nunca erra não está tentando nada relevante. O erro frequente, quando controlado, é sinal de exploração. É sinal de que você está testando limites. Não apenas repetindo o conhecido. O problema não é errar. O problema é errar grande. E errar grande geralmente acontece quando você evita errar pequeno por muito tempo. Pense em empresas que nunca falharam. Elas parecem exemplares. Mas geralmente estão acumulando riscos invisíveis. Quando o erro finalmente aparece, ele aparece em escala catastrófica. Taleb prefere organizações que falham cedo, falham barato e aprendem rápido. Essas organizações sobrevivem mais tempo, justamente porque não têm medo do erro. Isso também se aplica à vida pessoal. Pessoas que evitam qualquer risco acabam ficando presas a escolhas medíocres. Não erram, mas também não crescem. Outras pessoas erram cedo. Escolhem caminhos que não funcionam. Testam ideias que falham. Quebram expectativas. Mas cada erro reduz o espaço do desconhecido. E isso cria a sabedoria prática. Taleb valoriza mais a experiência negativa do que o sucesso teórico. Porque o que não funciona ensina com muito mais clareza do que aquilo que funciona por acaso. O antifrágil aprende mais com perdas pequenas do que o frágil aprende com ganhos artificiais. Existe também uma crítica forte ao perfeccionismo. O perfeccionismo é vendido como virtude. Mas, na prática, é uma forma sofisticada de fragilidade. O perfeccionista evita agir até ter certeza absoluta. E a certeza absoluta nunca chega. Enquanto isso, o mundo muda. Taleb prefere ação imperfeita, com correção constante. Isso gera aprendizado real. Outro ponto essencial. O erro precisa ser local, não sistêmico. Errar em pequena escala protege o todo. Quando erros são centralizados, eles se tornam perigosos. Por isso Taleb defende descentralização. Pequenos experimentos independentes. Falhas isoladas. Aprendizado distribuído. Essa lógica está por trás de tudo que sobrevive ao longo do tempo. O mundo moderno, ao contrário, tenta padronizar tudo. Padronização elimina a variação. E variação é a matéria-prima do aprendizado. Sem variação, não há seleção. Sem seleção, não há progresso. Tudo fica frágil. Taleb também critica a obsessão por eficiência. Eficiência máxima elimina redundâncias. Mais redundâncias são proteção. Ter folga. Ter margem. Ter sobra. Tudo isso parece desperdício em tempos de estabilidade. Mas é exatamente isso que salva. Em tempos de crise, o erro pequeno consome a folga. O erro grande destrói tudo. Talvez você esteja percebendo algo desconfortável. Muitas vezes, o medo de errar é o medo de parecer incompetente. Mas Taleb faz uma provocação direta. Quem não erra não aprende, e quem não aprende fica frágil. Aprender dói. Mas a dor é localizada. A fragilidade não dói. Até o dia em que dói demais. Se esse conteúdo está te ajudando a mudar a forma como você encara erro e fracasso, se inscrever no canal é a melhor forma de continuar recebendo reflexões que valorizam o aprendizado real, não perfeição ilusória. Existe também uma diferença importante entre erro e irresponsabilidade. Taleb não defende apostas suicidas. Ele defende riscos assimétricos. Riscos onde a perda é limitada. E o ganho é potencialmente grande. Isso é antifragilidade aplicada.
Errar pequeno, com possibilidade de aprender muito. Pense em quantas decisões da sua vida foram adiadas por medo de errar. Quantas experiências não vividas. Quantas tentativas abortadas. Quantas oportunidades perdidas. Não por falta de capacidade, mas por medo da imperfeição. Taleb nos convida a repensar isso. Não para agir sem critério, mas para aceitar o erro como parte do processo. Este bloco mostrou que o erro não é inimigo. É aliado. Desde que seja pequeno, frequente e instrutivo. No próximo e último bloco desta parte 1, vamos integrar tudo isso e mostrar como o mundo moderno está sistematicamente eliminando essas pequenas falhas e por que isso torna tudo mais perigoso. Respire fundo. Estamos prontos para fechar a parte 1 com clareza total. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, uma verdade começa a se desenhar com clareza desconfortável. O maior perigo não é o caos. É um mundo que tenta eliminá-lo. Taleb constrói antifrágil em torno dessa constatação simples e brutal. Quando você remove pequenas falhas de um sistema, você não o torna mais seguro. Você o torna cego. O mundo moderno acredita que progresso significa suavidade. Menos atrito. Menos erro. Menos desconforto. Mas Taleb mostra que essa suavidade é artificial. Ela não reflete a realidade. Ela apenas a máscara. Até que a máscara caia. E quando cai, o impacto é violento. Existe um padrão que se repete em quase todos os grandes colapsos da história. Antes da queda, havia estabilidade. Antes da crise, havia confiança. Antes do desastre, havia especialistas dizendo que o agora é diferente. Mas não era diferente. Era apenas um sistema que passou tempo demais sem ser testado. Taleb insiste em algo que parece paradoxal. Sistemas saudáveis são barulhentos. Eles rangem. Oscilam. Erram. Se ajustam. Esse barulho é sinal de vida. Já sistemas silenciosos demais geralmente estão acumulando tensão. Como uma placa tectônica travada por muito tempo. O terremoto, quando vem, é devastador. O problema do mundo moderno não é excesso de erros. É falta de erros pequenos. Falhas pequenas são como válvulas de escape. Elas aliviam pressão. Revelam limites. Corrigem rotas. Quando essas válvulas são fechadas, a pressão não desaparece. Ela só se desloca. E cresce. Taleb mostra como isso acontece em vários níveis. Na economia, quando pequenas empresas são protegidas artificialmente, elas deixam de aprender. Quando grandes empresas são salvas repetidamente, elas se tornam irresponsáveis. O risco não desaparece. Ele é empurrado para o sistema inteiro. E, no fim, alguém paga. Na política, quando decisões erradas não têm consequências reais, elas se repetem. Quem decide não paga o preço. Quem paga não decide. Isso cria uma fragilidade moral profunda. E sistemas assim não duram. Na vida pessoal, o mesmo padrão se repete. Quando alguém evita qualquer frustração, qualquer confronto, qualquer desconforto, essa pessoa não cresce emocionalmente. Ela se torna dependente de condições ideais. E a vida real raramente oferece condições ideais. Taleb chama isso de fragilidade existencial. Uma vida que só funciona quando tudo está sob controle. Não é uma vida forte. É uma vida frágil. Existe um ponto crucial aqui. Antifragilidade não é coragem cega. Não é se jogar no abismo. Não é buscar sofrimento. É estruturar a vida de forma que o erro não seja fatal. É aceitar pequenas perdas. Para evitar perdas irreversíveis. É preferir cicatrizes a amputações. Taleb propõe uma mudança radical de mentalidade. Em vez de perguntar como evitar qualquer problema, perguntar
Que tipo de problema eu consigo absorver? Essa pergunta é transformadora. Porque desloca o foco do controle para a adaptação. O mundo moderno está obcecado por controle. Controle emocional. Controle financeiro. Controle social. Controle estatístico. Mas controle absoluto é uma fantasia. E quanto mais você acredita nela, mais vulnerável se torna quando ela falha. Taleb nos lembra que tudo o que sobreviveu ao tempo não foi planejado em detalhes. Foi ajustado continuamente. Religiões, línguas, cidades, costumes. Tudo isso passou por séculos de tentativa e erro. Nada disso foi desenhado em uma prancheta. O que resiste ao tempo é aquilo que suporta erros. Talvez, neste ponto, você esteja sentindo um misto de clareza e inquietação. Clareza porque tudo começa a fazer sentido. Inquietação porque muita coisa que parecia o segura agora parece frágil. E isso é exatamente o efeito que Taleb provoca. Ele não quer te tranquilizar. Ele quer te preparar. Taleb faz uma crítica dura à arrogância moderna. A crença de que sabemos mais do que realmente sabemos. De que conseguimos prever mais do que realmente conseguimos. De que conseguimos controlar mais do que realmente controlamos. Essa arrogância cria sistemas frágeis. Porque ignora o desconhecido. E o desconhecido sempre cobra seu preço. Existe uma diferença profunda entre ignorar o risco e estruturar-se para ele. Ignorar o risco é fragilidade. Estruturar-se para ele é antifragilidade. O antifrágil não precisa adivinhar o futuro. Ele só precisa sobreviver a ele. E, se possível, sair melhor. Taleb nos convida a abandonar a obsessão por estabilidade emocional. A vida oscila. Sentimentos oscilam. Circunstâncias oscilam. Buscar estabilidade absoluta é lutar contra a natureza das coisas. Buscar capacidade de adaptação é muito mais inteligente. Talvez você esteja começando a perceber que antifragilidade não é uma técnica. É uma postura diante da vida. Uma forma de pensar. Uma recusa a viver dependente de condições perfeitas. Este último bloco fecha a parte 1 com uma conclusão clara. O mundo não é perigoso porque é instável. Ele é perigoso porque foi construído como se não fosse. E essa diferença muda tudo. Na parte 2, vamos avançar ainda mais. Vamos falar sobre por que o caos é necessário. Como a volatilidade carrega informação. E por que tentar eliminá-la nos torna mais cegos e vulneráveis. E aí, Taleb começa a mostrar como usar o caos a seu favor. Se você chegou até aqui, isso já diz muito. Curta este conteúdo se essa parte 1 mudou a forma como você enxerga erro, risco e estabilidade. Isso ajuda o canal a continuar produzindo séries profundas como esta. E se inscrever no canal é a melhor forma de acompanhar a continuação dessa jornada, porque, a partir daqui, as ideias ficam ainda mais afiadas. Respire fundo. A parte 1 termina aqui. Mas a transformação está só começando. Nossa série será de 5 vídeos sobre esse livro fantástico. Se inscreva agora para receber os próximos de forma totalmente gratuita. Até lá!